Bem-vindo à nossa videoaula 2. Eu vou recapitular aqui rapidamente o que aconteceu na videoaula 1, bem resumido. Lá você vai entender, você assiste, pode voltar quantas vezes quiser. Mas o que eu preciso que você faça de fato, para a gente não perder tempo, muito tempo com a parte teórica, porque a parte teórica dentro de um curso é o que mais demanda tempo. Você vê cursos que tem 500, 200, 400 aulas e o aluno não aprende. Por quê? É 70, 80, 90% teoria. Aí o professor vai te mostrar pouca prática. Aqui eu faço o contrário. 80% é mão na massa. É você medir, entender o funcionamento da placa e tudo. Tá? Prática mesmo. Aqui é muita teoria e você realmente não aprende. Então a gente vai reduzir. Eu vou delegar para você responsabilidades. Qual é? Tarefa para casa. Porque o que eu estou mostrando para você aqui, você aprende? Aprende. Porém, você tem que buscar teoria na internet. Você vai buscar a inteligência artificial, o Google. Então, por exemplo, já vou deixar aqui como tarefa para você, tá aparecendo aí, ó. Você vai estudar isso aí, tá? Massifica isso. As leis de Ohm são duas leis que determinam a resistência elétrica dos condutores. Você vai precisar estudar. Primeira e segunda lei de Ohm. Isso é importante. Por que é importante, Giovanni? Porque são fundamentais para você entender o fenômeno elétrico. Falar da eletricidade e você não entender as duas leis de Ohm, você não vai entender nada. Então, tarefa para casa aí, para a gente poder continuar aqui e não perder muito tempo com a parte teórica. Tá? Então, mais prática. Eu quero que você entenda prática também. Só recapitulando aqui, muitos pode ser que confundam isso aqui. Esse arranjo aqui, ó, a disposição desses quatro componentes, eu tenho aqui o transformador, tenho aqui a ponte, né? A ponte, eu tenho aqui um capacitor e aqui um regulador. Todos esses componentes estão aqui dentro aqui. Eu estou levando em consideração como se fosse uma fonte linear, tá? Eu estou macetando um pouco isso aí porque você entendeu o que é linear e o que é uma fonte chaveada. Então, ó, tudo aqui dentro. Entrou aqui, ó, na entrada 127 ou 220, saiu aqui rebaixada. Atenção que ela saiu rebaixada, porém saiu alternada. Veio aqui, passou na nossa ponte retificadora aqui na entrada, já saiu aqui polarizado. O que é polarizada? Já temos aqui, a gente já tem aqui positivo e negativo. Tá? Então ela já tem uma polarização, já tem um lado. Aí quando você for, por exemplo, adicionar um componente aqui, você já tem que respeitar lado. Ok? Perfeito. Então eu tenho um capacitor de filtro, vou explicar agora para que ele serve. Se eu tirar, a fonte continua funcionando, Giovanni, já que não interrompe nada? Vou explicar. Capacitor de filtro e aqui eu tenho um regulador de tensão. Aqui eu já tenho os 5 volts que o meu carregador precisa mandar para o celular para carregar a bateria. Perfeito. Onde existe dúvida geralmente é aqui, ó. A fonte linear, essa aqui, o que acontece? Ela sai aqui uma determinada tensão. Vamos imaginar que ela sai aqui alternada, esse é um exemplo, vamos imaginar que ela sai aqui, né, uma tensão de 25 volts, esse é um exemplo. Esse capacitor tem que ter, ó, ele tem que ter uma tensão maior que a de saída aqui. Isso aqui já é importante. Aqui é alternada, ele tem que ter uma tensão maior. Na fonte linear vai ser sempre assim, tá? Exceto em alguns outros projetos que não tem nada a ver com a maioria dos eletrodomésticos. Então foca nisso. Tá saindo aqui 25 volts, né? 25 volts. Esses 25 volts vai sair aqui, ó, né? É para sair aqui. Não tem interferência nenhuma, ele só vai retificar e vai sair aqui. Correto, Giovanni. Mas por que quando eu vou medir o capacitor de filtro depois do retificador, a tensão é muito maior? Perfeitamente. Por que é maior? Porque esse capacitor ele precisa fazer uma compensação. Tá? Lá, ó, nesse sinal, ele precisa fazer uma compensação. Aqui a gente está fazendo aqui, ó, a saída, a gente está levando em consideração o tipo de sinal. É contínuo? Ok. Tá ele aqui, ó. Só que imagina o sinal aqui, ó. Tá vindo assim, ó. Pode funcionar sem um capacitor, Giovanni? Até poderia. Só que a placa, né, iria entrar no modo de proteção. Tá? Você teria problema com esse circuito. Tirando o capacitor daqui desse arranjo. Por quê? A alternada entrou aqui e saiu contínua. Só que essa contínua, ela tá aqui, ó. Ó. Ela vai em uma determinada tensão e cai. Vai uma determinada tensão e cai. Isso tudo em um determinado tempo. Ela vai fazendo esse sinal aqui, ó. Sobe e desce e faz isso. Isso não é interessante para o circuito eletrônico. Para o circuito eletrônico trabalhar perfeitamente,
tá? Ele nunca trabalha, né, perfeitamente 100%. Ele precisa que essa tensão siga isso aqui, ó. Essa linha, o sinal, perdão, siga isso aqui, ó. Sem essas quedas aqui, ó. Isso aqui é queda, ó. Isso aqui é uma queda, ó. Alta, queda, alta, queda. E para compensar isso aqui, é adicionado um capacitor aqui, ó. Né? Esse capacitor ele vai carregar, ele vai se carregar de carga. Esse capacitor aqui, ó. Mas por que ele se carrega e por que a tensão dele é maior? Para compensar isso aqui, ó. Quando eu tiro o capacitor, fica assim, ó. Quando eu coloco o capacitor exatamente aqui, o que acontece aqui, ó, ela passa a ficar um pouco mais linear, dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar o capacitor de volta. Coloquei o capacitor de volta e a gente vai ver isso no osciloscópio. O que aconteceu? Já não tem mais essa queda aqui embaixo, ó. Você vê que ela ficou de fato mais linear, que é o que a gente precisa para o circuito. Tanto fonte chaveada quanto a linear quanto a chaveada. Observe o que aconteceu agora. O capacitor ele está compensando a queda, você entendeu? Porque normalmente é ter a queda de tensão e voltar novamente. Ela vai ficar fazendo isso. Só que quando eu coloquei o capacitor aqui, ó, ele quase deixou ela linear. Tem um percentual, né? Dá para a gente fazer um cálculo, mas vamos imaginar o seguinte, esse gráfico aqui, ó. E isso é bom para o circuito. Aí sim, agora o meu circuito não entra na proteção, porque eu adicionei o capacitor aqui. E a gente vai estar entendendo mais para frente por que ele é maior, né? Porque a tensão dele é maior aqui. Já adiantando, uma das funções é compensar a queda aqui, ó. Ele está compensando a queda nessa linha, tá vendo? Compensando a queda aqui. E o capacitor tem outras funções além disso. A gente não vai entrar nessa informação agora. Mas nesse caminho é importante entender que pode ter mais componentes e tem mais componentes. Aqui está faltando um varistor, aqui está faltando fusível. Obviamente que dentro desse transformador já tem um fusível. Tá? Então não estou levando em consideração um fusível, um varistor, em caso de uma sobretensão, né? O varistor iria atuar, que é o que a gente vai aprender mais para frente também. Mas basicamente a fonte linear é isso aqui. Eu vou estar colocando agora aqui na bancada uma outra maquete para você começar a entender a fonte chaveada. Lógico que as fontes de celular agora, tá? Não vem mais linear como essa aqui. Agora é tudo fonte chaveada, tecnologia, né? Mais qualidade, a gente tem mais proteção. Basicamente, o que eu posso falar? Aqui dentro desse encapsulamento aqui, eles colocaram uma fonte chaveada, muito idêntica a essa aqui, tá? Com a mesma tecnologia. Obviamente isso aqui tem outras proteções, né, em componentes muito menores, mas basicamente isso. Vai entrar 127 a 220, ó. O que ele vai fazer? Ele vai passar por um filtro de linha, que eu vou estar mostrando na outra maquete, ó. Filtro de linha composto por capacitores, né? Filtro de linha você vai ter aqui outros componentes, capacitor de alta frequência, etc. Aí você tem a ponte retificadora, aqui ó, já está retificando, entrou alternada, retificou. Tem um capacitor aqui, ó, né, que já filtrou, aqui ele já filtrou, ou seja, já compensou essa queda, ele já compensou a queda. Só que aqui a fonte chaveada, a gente vai continuar daqui, ó. A fonte chaveada, ela precisa de um componente fundamental, que é fazer o chaveamento. Vamos entrar nela já já. Observe o seguinte, eu vou levar em consideração até um determinado ponto que agora as fontes chaveadas aqui de um celular, você vê que vai mudar um pouco. Antigamente as fontes de celular eram igual àquela que eu mostrei no princípio, uma fonte linear, com apenas um transformador, um retificador, né? E um capacitor de filtro e um regulador. Lá tinha um regulador. Inclusive aqui tem um, tá? Porém aqui a coisa muda. Agora eu vou mostrar o caminho aqui para que você possa ter uma tensão na saída, exemplo de 5 volts. Então vamos trabalhar com 220. Entrou 220 aqui, isso na fonte chaveada. Passou por um fusível, proteção, é a primeira proteção, fusível. Aqui em paralelo eu tenho um varistor. Tem um resistor, porque esse resistor na verdade aqui, ó, ele é um limitador. Só o que ocorre geralmente em algumas fontes? Ele é como se fosse um fusistor, ou seja, ele tem papel de fusível também, tá? Então ele tem papel de fusível. De que forma, Giovanni? Vamos imaginar, porque acontece de você pegar a fonte chaveada sem um fusível. Mas ela tem esses mesmos componentes aqui, porém sem um fusível. Quando existe um curto, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que esse capacitor de filtro está em curto, tá? Em curto de um ponto para o outro. Quando há um curto aqui, esse resistor ou fusistor ele vai esquentar, tá? Por quê?
ele vai absorver, né, a corrente aqui para não sair estourando tudo. Então ele vai pegar fogo, ou seja, ele vai romper, tá certo? Ele vai romper. Ele não é exatamente um fusível, mas ele vai romper. Só que a nossa fonte chaveada aqui eu coloquei um fusível, para a gente poder entender o papel de um varistor nesse caso aqui. Tem um capacitor que faz parte do filtro de linha, tá? Eu tenho uma bobina aqui, essa bobina faz parte do filtro de linha. Tenho 2 capacitores que também fazem parte do filtro de linha. Terminou aqui, eu já tenho quem aqui? Eu tenho quem? A ponte, tá? Ponte de diodo. Isso aqui já é o nosso retificador de entrada. Depois do retificador, eu tenho quem? Capacitor de filtro. Pronto, chegou aqui, o que vai acontecer? Já é uma dica importante. Aqui está entrando 220, aqui ó, só que é alternada. Quando eu coloco meu multímetro para medir aqui, ó, tensão em corrente contínua, aqui me apresenta, em média, se for 220 na entrada, 300 volts. Aqui está aparecendo 300 volts, mas que elevação é essa, Giovanni? Por que aqui tem 220, eu estou medindo a alternada, mudei meu multímetro para tensão em corrente contínua e aqui me apresentou 300 volts. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque isso aqui depende da entrada. O que entra aqui reflete aqui, ó, tá? Em relação ao aumento. Então entrou 220, vai sair em média 300 nesse capacitor. Isso para a fonte chaveada, aqui já muda para a fonte linear, que eu vou estar explicando. 220 sai uma média de 300, pode sair menos, viu? Você vai medir aqui tem 290, porque tem queda lá. Ou 310, porque tem uma alta na tensão aqui. Às vezes você vai medir, não tem 110, 220 volts, às vezes tem 235, então isso vai refletir aqui. Mas leve em consideração, 300 volts em média para 220 na entrada e 170 volts em média quando aqui na entrada eu tenho 110, o famoso 127 volts aqui na entrada. E essa elevação, Giovanni, por que é necessária? Porque esse capacitor, ele se carrega, tá? Ele se carrega e a tensão dele é muito maior do que a tensão de entrada. Mas por que, Giovanni? Aquele que eu mostrei, para compensar, não tem lá não tem aparecendo para você aí, ó. Você observa aí esse sinal? Ele não está subindo, descendo, ou seja, aí ele tem esse pico e desce. É para evitar esse pico, é simplesmente para isso. E outras funções, esse capacitor aqui, inclusive, ele é até um supressor também, tá? Tem uma explicação mais profunda, mas esquece um pouquinho agora. Tem muitas outras funções. Vamos falar só da parte de filtragem e retificação. Aqui eu tenho um componente, tá, que é um MOSFET. Nessa posição aqui e na fonte chaveada, por que ele está antes do nosso transformador? Tá, lembrando, esse aqui já não é mais um transformador de fonte linear, ele é um transformador Chopper. Esse aqui exatamente. E ele trabalha diferente daquele lá. Você vê que eu ia falar o nome dos componentes, mas já estou dando uma pincelada. Esse transformador Chopper, ele é aqui o coração da fonte chaveada. É exatamente esse cara aqui. O MOSFET, ele trabalha como chave. Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Por que ele está abrindo e fechando? Ele está chaveando, ele é uma chave. Isso aqui é uma chave. Essa chave ela é controlada por alguém. É igual pegar um interruptor e ficar fazendo isso no manual. Só que aqui é automática. E aqui eu tenho um CI, né, um circuito integrado. Nesse caso aqui é um CI oscilador, porque ele vai oscilar, né? Então, esse oscilador, ele tem aqui uma programação que vai fazer com que essa chave fique abrindo e fechando o tempo todo. Vou explicar mais detalhado. MOSFET trabalha como chave. Esse circuito integrado é um CI oscilador. Ele vai comandar o MOSFET, ou seja, esse MOSFET não trabalha sozinho. Aqui na frente eu tenho um diodo, já na saída aqui, ó. Por que eu tenho um diodo, Giovanni? Porque aqui é uma tensão pulsante, ó. Eu tenho uma tensão pulsante aqui, ó, por causa da chave, né? Em alta frequência. Aqui eu já necessito de diodo para quê? Para que ele possa retificar novamente, ó. Tá? Para que, de fato, aqui ela fique o mais linear possível. Então, aqui, ó, retificou. Aí em seguida eu já tenho quem, ó? O que eu tenho em seguida aqui? Capacitores de filtro. Por que eu falei capacitores no plural? Porque aqui eu tenho duas tensões nessa fonte. Tá? Eu tenho uma tensão de 5 e uma tensão de 12 volts, e você vai entender mais na frente aí. 5 e 12 volts. Você vê que retificou capacitor de filtro, para quê? Para que ela possa, né, ficar mais linear possível, sem aquela queda. Aqui do mesmo jeito, ó, diodo, só que aqui é ponte, aqui são diodos, ó, diodos individuais. Aqui não, tem 4 diodos nessa ponte, é a ponte de diodo. É isso aqui, ó. Aqui eu tenho um regulador. Você vê que saiu daqui a tensão, eu tenho um regulador. Por que eu tenho um regulador aqui? Eu tenho um regulador porque eu preciso de 5 volts para alimentar esse microcontrolador, que é um CI, um circuito integrado,
esse micro e esse display. 5 volts para cá e 5 para cá. Aqui, ó, por exemplo, imagina que saia 12 volts, ele regulou, saiu 5 já. Aqui eu tenho uma outra tensão que eu vou explicar para que serve. Regulador, capacitor eletrolítico. Aqui eu tenho um microcontrolador, capacitor eletrolítico. Você tem aqui um cristal, né? Aqui é um cristal oscilador. O que mais? Display, capacitor, diodo. O que eu tenho mais aqui? Tem aqui um regulador. Aqui eu tenho transistores, vou explicar para que serve cada um. Diodo. O que mais? Aqui eu tenho um outro setor da placa que é composto também por vários componentes, como capacitores. Você tem aqui regulador, você tem transistor e tal. Mas enfim, essa disposição de componentes aqui, a gente forma a fonte chaveada. O que eu não tenho aqui são as trilhas, tá? E alguns resistores que faltam, tá? Não temos as trilhas para não confundir você. Mas inicialmente a gente vai estudar bloco a bloco, função de cada um. Entendeu isso aqui de forma simples? Tá certinho, Giovanni, eu entendi tudo. Eu sei o que faz o MOSFET aqui, eu sei o que faz o seu oscilador, eu sei para que serve o chope, sei para que serve esses relés, sei para que serve o regulador, microcontrolador, sei para que serve esse display. Aí sim a gente vai praticar, né? Utilizando o nosso bom e velho multímetro. Você vai entender o passo a passo. Agora, como eu havia mencionado sobre o carregador de celular, a gente precisa entender o seguinte: na fonte chaveada, isso aqui já é um ponto importante. Ó. Vou tirar o capacitor daqui. Ó. Vou deixar esse capacitor de filtro aqui e vou pegar essa ponte e vou deixar ela aqui. Ó. Você observou que lá naquela ponte da fonte linear, eu tinha tensão chegando alternada aqui. Ó. Eu posso simplesmente colocar alternada direto aqui. Ó. Eu posso colocar aqui, 220 direto aqui, no meio da ponte. E toda a fonte chaveada vai funcionar. Giovanni, para que esse monte de componente? É aqui que muita gente confunde na fonte. Na verdade, eu tenho um filtro, né, filtro de linha, que isso aqui é o filtro de linha, ele é importante no circuito eletrônico, porém a fonte não deixa de funcionar. Então vamos imaginar que eu queira ligar aqui a fonte direta aqui, alternado, 220. Já vai sair aqui desse lado positivo, aqui vai sair o negativo, filtrar aqui e vai direto para o nosso seu oscilador. A fonte já vai funcionar. Não necessariamente ela precisaria desse bloco todo aqui, tá? Para funcionar apenas, mas aí perde proteção, né? Perde proteção, a gente vai ter problema com ruído, né? Então a gente vai ter problema com ruído, porque a tensão, a corrente da alternada, ela não é aquilo que parece para a gente, né? Então ela tem vários parasitas, né, que vão causar transtorno aqui na fonte chaveada, né? Inclusive isso pode até afetar o nosso oscilador e o microcontrolador. Mas funcionar, funciona. Vou mostrar na prática que funciona. Mas é necessário isso aqui, filtro de linha é importante. Então esses ruídos, o filtro de linha ele vai eliminar quase que na totalidade, dependendo do filtro. Tem filtros melhores do que outros aí. Então tem filtros bem complexos, vou mostrar uma fonte com filtro muito top. Então ele praticamente elimina 100% desses ruídos. Então esse ruído ele chega só até aqui e já volta para a rede elétrica. Só chega aqui e volta para a rede. Não prejudica o circuito aqui para frente. Pronto, proteção fusível, varistor, termistor, tá? Resistor, capacitor do filtro de linha, bobina, capacitor, pronto. Entendidos aqui, vou voltar para o lugar para a gente poder continuar. Agora realmente você vai entender a fonte chaveada. Por que chama fonte chaveada? Aqui eu já tenho os 300 volts que eu preciso. Estável, tá? Essa tensão aqui saindo desse capacitor precisa estar estável. Isso aqui não pode estar oscilando 280, 250, senão ele vai desestabilizar a fonte aqui para frente. Tem os 300 estável, inclusive isso aqui serve até para diagnóstico. Vou estar mostrando como é que você vai descobrir os principais defeitos seguindo capacitores no primário e no secundário. Uma aula bem interessante. 300 volts chegando aqui. Aqui, esse seio oscilador, o que ele vai fazer? Quando ele chaveia a tensão no primário desse transformador, como aparece para você, você está vendo aí, ele está chaveando nesse momento. Esse oscilador aqui, digamos que ele seja o cérebro da nossa fonte chaveada, porque ele que vai comandar tudo. Tá? Aqui ele tem um comando chamado PWM, tá? Que é modulação por largura de pulso, que também a gente vai estudar um pouquinho. O que ele faz? Ele está falando largura de pulso. O que é um pulso? Você vai entender. Vamos só nesse momento entender que ele comanda a chave. Tá? Ele comanda a chave aqui, ele fica abrindo e fechando.
tá? Em alta frequência. Isso aqui acontece em alta frequência e milhares de vezes por milésimo de segundos. Fazendo isso, abrindo e fechando. Por que ele faz isso? Ele faz isso no primário do transformador, diferente do linear. Esse tipo de transformador ele é construído para que quando você chaveia você faz o chaveamento aqui no primário dele, você está chaveando uma tensão aqui no primário, ele gera no secundário uma outra tensão. Tá? Ele vai gerar uma tensão, lógico, mais baixo, dependendo do tipo de projeto. Mas esse aqui sim, você está chaveando uma tensão mais alta, ele está gerando uma tensão mais baixa na saída, que nesse caso é o propósito aqui. Essa chave está chaveando de acordo com o cérebro, que é o nosso ser oscilador. Só que o ser oscilador não trabalha sozinho. Por que ele não trabalha sozinho? Porque depois aqui do segundo bloco de chaveamento, ele tem um outro bloco que é esse aqui, ó. Para que serve esse bloco, Giovanni? Esse bloco é que controla a saída de tensão. Qual o nosso objetivo principal dessa fonte? Não é entregar uma determinada tensão ou mais de uma? Imagina que aqui esse bloco está entregando 24 volts nesse capacitor, ó, 24 volts aqui, e entregando 12 volts aqui. Né? E aqui eu já tenho um regulador que pega os 12 e transforma em 5 para a gente usar aqui no nosso micro e no nosso display. Só que essa saída aqui de tensão ela pode variar. Por que ela pode variar, Giovanni? Porque eu posso ter um problema nos diodos, posso ter um problema nesse capacitor, que é muito comum. Os capacitores entram em curto. Né? Imagina que esse capacitor está com resistência alta, né? Ou imagina que está com a capacitância baixa. Então, vai haver algum conflito aqui. Esse conflito pode diminuir a tensão de saída, né? A gente pode ter queda de tensão. E o nosso oscilador, que é o cérebro, ele não consegue interpretar se tem queda na saída ou não, se não tiver um outro bloco, que é o bloco de monitoramento aqui, ó. Tá? Ou feedback, vamos chamar de monitoramento. É ele que é o dedo duro, ou seja, ele que vai falar para o seu oscilador, tá? Através de sinal, ele vai falar, olha, é o seguinte, lá na saída, onde tem que ter esses 5 volts, né, só tem 3 volts. E o que vai acontecer aqui com o nosso oscilador? Ele recebeu essa informação do nosso fotoacoplador, que está aqui no nosso bloco de feedback. Então ele recebeu essa informação que a tensão na saída está baixa. Ele é programado para manter uma tensão aqui, tá? Exemplo, de 5 volts. O que ele vai fazer? Ele precisa saber, está alta ou baixa? Então, vou chavear mais, vou chavear menos. Ele fica fazendo isso aqui, ó. Ou seja, ele manipula o primário do transformador, tá? Aqui, ó, o seu oscilador manipula através de chaveamento, ó, usando quem? O nosso MOSFET. Ele usa essa chave. Cérebro usa essa chave, tá? Só que o cérebro sozinho não trabalha. Ele depende de quem? Daquele cara ali para monitorar a tensão de saída. Prontinho. Tem um outro bloquinho aqui, ó. Tem um outro bloco que eu vou estar explicando aqui. Ele é fundamental, tá, na fonte chaveada também. Então hoje a gente vai estudar esse bloco aqui por enquanto. Ó. Terminar aqui sobre o primeiro bloco, que também é importante para você que está aprendendo. Tá bom? Abraço, até a nossa próxima videoaula.